Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um papo aqui no canal. Hoje o cenário é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo de sempre, direto, sincero e principalmente com muito sentimento tricolor. O tema de hoje envolve uma decisão polêmica, uma escolha estratégica e, claro, aquele debate quente sobre o que realmente está acontecendo com o Fluminense na Sul-Americana. Muita gente ficou confusa com a ausência do Renato Gaúcho na viagem ao Chile e com a escalação de um time praticamente alternativo para encarar a União Espanhola. Muita especulação rolando, muita crítica sendo feita, mas pouca gente realmente entendeu o que motivou essa escolha. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. O que precisa ficar claro desde já é que o Fluminense não está poupando jogadores à toa. Não se trata de desdenhar da Sul-Americana ou de abrir mão da competição, a parada é outra. O clube, junto com o Renato, fez uma escolha a investir na preparação da equipe titular, que ainda mostra sinais claros de que precisa de ajustes profundos. Vamos lembrar que o Fluminense ainda carrega traços evidentes do estilo do Diniz, misturados com resquícios do trabalho do Mano Menezes. Resultado, um time que muitas vezes parece sem identidade, sem a pegada que o torcedor espera. Contra o Vitória, por exemplo, ficou escancarado que há muito do que o Renato prega que ainda não foi assimilado. O jogo de paralela àquele em que o time concentra todo mundo de um lado do campo, abrindo o outro completamente, é uma característica marcante do dinizismo. E ver isso ainda sendo praticado mostra o quanto o elenco está em transição, tentando absorver uma nova forma de jogar. O Renato, ao perceber isso, viu no confronto contra a equipe chilena uma chance de ouro manter os titulares no Rio, trabalhar conceitos, corrigir erros e preparar a equipe para o clássico contra o Botafogo. E aí vem o ponto: a União Espanhola é apenas a 13ª colocada no campeonato chileno. Se o campeonato deles tivesse 4 rebaixados, os caras estariam na degola. Isso muda tudo. O nível técnico é muito baixo e o Renato apostou que seria possível vencer mesmo com uma equipe alternativa. Uma aposta, claro, mas embasada. Outra questão importante que o Renato considerou o gramado sintético no Chile. Quem conhece futebol sabe que esse tipo de superfície costuma aumentar o risco de lesões, especialmente as mais graves como as ligamentares. Colocar os titulares em campo lá e 3 dias depois em outro jogo decisivo poderia comprometer fisicamente atletas essenciais para o restante da temporada. A ciência ainda debate se o gramado sintético realmente provoca mais lesões, mas a prática mostra que quando a lesão acontece nesse tipo de campo, ela costuma ser mais séria. Então vamos combinar, se o Fluminense não tem capacidade de vencer, um time quase rebaixado no Chile mesmo com a equipe alternativa, aí o problema é outro. A mesma equipe que aplicou 5-0 no São José no Maracanã tem qualidade sim para buscar um bom resultado fora de casa. Sobre a parte tática, o Renato entendeu que o momento exige trabalho. O time do Fluminense não tem uma semana livre desde que ele chegou. E com a maratona de jogos ficou impossível ajustar a equipe do jeito que ele quer. Ficar no Rio foi uma oportunidade rara de realmente treinar, aplicar suas ideias e quem sabe finalmente dar uma identidade clara ao time. Tem gente dizendo que ele deveria ter viajado com o grupo reserva e deixado os titulares treinando aqui, mas quem ia comandar o treino? O auxiliar à escolha foi dele. Ele preferiu dar confiança aos jogadores que viajaram e depositar neles a responsabilidade. E isso também é gestão de grupo? Quando você vira pro Keno, pro Nonato, pro Facundo e diz que confia neles para representar o clube fora do país, isso tem peso? Pode até funcionar como uma injeção de ânimo? E aí vem a comparação inevitável. Ah, mas e o Canóbio? Porque não foi. Talvez o Renato tenha avaliado que o uruguaio ainda precisa de mais trabalho específico. Pode ser que ele enxergue o Keno como um jogador mais pronto, que já entendeu o que se espera dele em campo. Essas escolhas fazem parte do dia a dia do futebol. Mas é aquilo, né? Toda escolha tem um preço. Se o Fluminense tropeçar no Chile, a pressão vai ser enorme. Se perder o clássico para o Botafogo, aí sim a cobrança vai vir forte. Mas o Renato escolheu treinar, escolheu focar no Brasileirão, no clássico. É uma decisão que carrega risco, mas também mostra um técnico comprometido com a evolução do time. Aliás, sobre esse clássico, já são 8 jogos sem vencer o Botafogo. É um tabu que incomoda demais o torcedor. E não dá para aceitar esse jejum por mais tempo.
Essa sequência precisa acabar e talvez o trabalho feito ao longo da semana seja o fator que vai fazer a diferença. Então agora, com tudo explicado, com o cenário mais claro, eu quero saber o que você acha. Foi acertada a escolha do Renato? Você teria feito diferente? Deixa sua opinião aí nos comentários. E é claro que essa escolha do Renato Gaúcho não seria unânime, ainda mais no meio de uma torcida que vem se dividindo bastante nos últimos meses, principalmente depois das passagens recentes de Diniz e Mano Menezes. Cada torcedor tem uma visão diferente do que o time precisa, do que está funcionando ou não. E quando surge uma decisão como essa, de mandar o time reserva para uma competição continental, a polêmica é inevitável. Mas o ponto é não! Dá para avaliar uma escolha sem entender o contexto. E o contexto do Fluminense neste momento é de reconstrução tática, de busca por identidade e de muita pressão por resultado. Desde que o Renato assumiu o comando técnico do clube, ele tem sido cobrado por apresentar um futebol mais sólido, mais convincente. Mas ao mesmo tempo não teve tempo para isso. O time vem numa maratona insana de jogos. Mal tem tempo de respirar. Quanto mais de treinar fundamentos, posicionamento, transição, padrão de movimentação. É jogo em cima de jogo, deslocamento, viagem, recuperação física e pouquíssima preparação real. A Sul-Americana nesse cenário aparece como uma faca de dois gumes. Por um lado, é a competição mais ganhável do ano. Por outro, exige deslocamentos longos, confrontos duros, mesmo contra adversários tecnicamente mais fracos e pouco retorno financeiro. A comparação com a Libertadores é até cruel. Enquanto a principal competição do continente enche os cofres, dos clubes a Sul-Americana oferece premiações tímidas, quase simbólicas. Chega a ser ofensivo para um time do tamanho do Fluminense. Mas título é título, e é justamente por isso que muitos torcedores acreditam que o clube deveria tratar a Sula com mais seriedade. Só que para o Renato, seriedade nesse momento não é escalar os melhores, é fazer o melhor para o time. E na cabeça dele o melhor é usar essa semana rara e valiosa para treinar, para ensinar o grupo, para corrigir as falhas que estão virando rotina e principalmente para preparar o time para o clássico contra o Botafogo, que além de tudo ganhou uma carga emocional enorme já que o Fluminense não vence o rival há mais de 2 anos. São 8 partidas, uma sequência incômoda que virou fantasma. Claro que tem a galera que diz, mas treinador tem que estar com o time em todos os jogos. Só que aí a gente volta à pergunta, o que é mais importante neste momento? Estar presente no jogo contra um adversário frágil, em um campo sintético, fora de casa, em outro país? Ou ficar aqui trabalhando pesado cara a cara com os jogadores que vão enfrentar um clássico decisivo no sábado? E esse debate ganha ainda mais corpo quando a gente olha para o elenco atual do Fluminense. É um grupo que sofreu mudanças, perdeu algumas referências e ainda está tentando entender o que o novo técnico quer. O time, por mais que seja talentoso, está jogando no automático. Muita coisa que a gente vê em campo ainda são resquícios de ideias antigas. A marcação alta, desorganizada, a saída de bola arriscada demais, os espaços que o time dá no meio de campo. Tudo isso mostra que o Renato precisa urgente colocar sua digital nesse time. Mas isso não acontece num estalar de dedos, isso precisa de tempo de treino, de repetição. E convenhamos, se tem uma coisa que o torcedor cobra, e com razão, é ver o time jogar com uma identidade. Não adianta ter nomes fortes no papel se dentro de campo não há organização padrão sincronia. E é exatamente isso que o Renato está tentando construir. Pode até parecer num primeiro momento que ele está desprezando uma competição, mas na real ele está priorizando o que acredita ser o caminho mais seguro para o sucesso ao longo da temporada. Outro fator importante é o desgaste físico. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é desumano e jogar em campo sintético é sim um risco maior, especialmente quando se fala de jogadores que já vêm de uma sequência pesada. Imagina o Fluminense perder, por exemplo, o André, o Ganso ou o Marcelo por lesão séria num jogo contra um time que está brigando para não cair no campeonato chileno. É nessas horas que o torcedor também precisa pensar como gestor. Não é só emoção, é estratégia, é planejamento.
E o curioso é que mesmo diante dessa decisão lógica, muita gente ainda prefere olhar só o curto prazo. Se vencer no Chile, vão dizer que foi fácil demais e que o time titular teria goleado. Se perder, vão usar a derrota para criticar a ausência do Renato e dizer que ele desrespeitou a competição. É sempre assim. O futebol é movido por resultado, mas quem trabalha dentro de um clube precisa olhar além do próximo jogo. Precisa pensar na temporada como um todo. E não podemos ignorar o fator emocional dessa escolha. O Renato, ao dar liberdade e responsabilidade para o elenco alternativo, também está criando um ambiente de confiança. Ele passa a mensagem de que confia nos caras, que acredita que eles podem resolver. Isso é gestão de grupo. Isso fortalece o elenco. E mais, no que isso mostra que não existe só time A e time B. Quem entra em campo com a camisa do Fluminense tem que jogar com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com a mesma cobrança. É claro que existe risco. Toda escolha tem. Mas abrir mão de uma semana de treino para jogar com o time titular contra o 13º do Chile, sinceramente, seria arriscar muito mais. E a história do futebol tá cheia de exemplos de times que priorizaram treinos, ajustaram a equipe e colheram os frutos meses depois. Se o resultado vier contra o Botafogo, se o time apresentar evolução, intensidade, organização e postura, ninguém vai lembrar que o Renato não viajou para o Chile. Pelo contrário, vão dizer que foi uma decisão inteligente, corajosa e certeira. Agora, se o time jogar mal, aí sim ele vai ter que arcar com as consequências. E ele sabe disso. Ele é experiente o bastante para entender o peso da escolha que fez. E justamente por isso merece esse voto de confiança. O Fluminense, nesse momento, não pode se dar ao luxo de seguir jogando de forma improvisada. Precisa evoluir. Precisa jogar melhor, precisa convencer, e nada disso vai acontecer se o time seguir em modo automático, sem tempo para treinar. Essa pode ter sido a única semana livre do Renato antes do Mundial de Clubes, e deixar essa chance passar seria um erro ainda maior do que empatar ou até perder na Sul-Americana. Aliás, tem uma coisa que pouca gente está falando, o Fluminense está em boa posição no grupo. Tem margem de manobra, o time ainda pode se classificar mesmo com um tropeço. Então, por mais que seja importante vencer o mundo, não vai acabar se o resultado não vier. Já no Campeonato Brasileiro, o buraco é mais embaixo, perder pontos ali custa caro, e entrar mal no Clássico pode gerar uma crise ainda mais profunda. Enfim, o que está em jogo aqui não é só o resultado de um confronto internacional, é a construção de um time competitivo. É a tentativa de dar forma a um elenco que tem potencial, mas que ainda não sabe ao certo como jogar. É o começo de um processo que, se bem feito, pode levar o Fluminense longe em todas as competições que disputar. A torcida, claro, tem o direito de cobrar, de questionar, de se indignar. Faz parte. Mas entender o contexto também é importante. E entendendo o contexto, fica muito mais fácil avaliar a decisão com justiça. O Renato não fugiu da responsabilidade. Ele não menosprezou a Sul-Americana. Ele fez uma escolha. E como qualquer escolha, ela vai ser julgada pelos resultados. Mas, por enquanto, o que ele está fazendo é algo raro no futebol brasileiro: parar, pensar e trabalhar. Então, se o time render no sábado, se mostrar evolução, se o Fluminense conseguir acabar com esse jejum absurdo contra o Botafogo, pode ter certeza que essa semana vai entrar para a história como um ponto de virada. Porque mais importante do que ganhar um jogo isolado é construir uma equipe forte, coesa e preparada para os desafios maiores que virão. E eles virão. Porque no futebol tudo é questão de tempo, trabalho e escolhas. E o Renato escolheu trabalhar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O futebol brasileiro foi surpreendido nesta semana com uma notícia que parece saída de um roteiro de filme. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e figura influente no cenário esportivo global, teria feito uma proposta considerada absurda para adquirir o Fluminense Football Club. A informação correu os bastidores do futebol nacional como um rastilho de pólvora, gerando debates acalorados entre torcedores, analistas e dirigentes sobre o futuro do tradicional clube carioca. Segundo fontes próximas às negociações,
Al-Khelaifi estaria disposto a investir uma quantia bilionária para assumir o controle do tricolor das Laranjeiras, transformando o clube em uma potência ainda maior no continente sul-americano. A proposta envolveria não apenas a aquisição da marca e da estrutura do clube, mas também um projeto ambicioso de modernização do CT, reforma do Estádio das Laranjeiras e investimentos pesados na base e no elenco profissional. A intenção do empresário catariano, que também comanda a Bain Media Group e tem forte ligação com a UEFA, seria replicar no Brasil um modelo semelhante ao do PSG, com forte apelo de marketing, valorização internacional da marca e resultados esportivos expressivos. Essa possível entrada de Al-Khelaifi no futebol brasileiro levanta discussões sobre o avanço dos chamados clubes-empresa e os impactos disso na tradição dos times nacionais. O Fluminense, por sua vez, ainda não se posicionou oficialmente sobre a proposta, mas fontes internas indicam que há cautela por parte da diretoria. O clube vive um bom momento esportivo, com uma gestão que vem sendo elogiada por sua responsabilidade financeira e resultados em campo. No entanto, a possibilidade de receber um aporte tão significativo pode mudar os rumos da instituição e do próprio futebol brasileiro. A torcida dividida reage com euforia e desconfiança. Alguns enxergam na proposta a chance de levar o Fluminense a um novo patamar internacional, enquanto outros temem a perda da identidade do clube e sua transformação em um ativo estrangeiro. Em meio a especulações e expectativas, o futuro do Fluminense pode estar prestes a entrar em uma nova era. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.